Olha só, se liga o que tá aí no quadro. Exatamente, a palavra impostor deve ser a primeira palavra que você viu, não é isso? Eu sou Yuri, sou psicólogo clínico, você é muito bem-vindo aqui. Eu vou falar com você hoje sobre a síndrome do impostor e como cada ponto desse em específico pode ser analisado por você mesmo e você pode então transformar-se em um cara não impostor e aplicar isso na sua vida de uma forma simples, seguindo isso que eu tô te falando agora. Se liga. A síndrome do impostor é basicamente aquela pessoa que fica desmerecendo as próprias conquistas. Olha para trás e não enxerga valor naquilo que conquistou, naquilo que construiu. E ao mesmo tempo também olha para a frente e fica criando e idealizando um futuro utópico. Algo que é muito difícil de alcançar, a pessoa vai ter as expectativas quebradas. Quando a expectativa é quebrada, acontece uma frustração muito grande. E as pessoas, a maioria delas, não sabe lidar com frustração. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo, sobre como ser impostor está atrapalhando a sua vida de forma tão absurda que você não está conseguindo vislumbrar um futuro, não está conseguindo agir de verdade. É foda. Eu pensei durante muito tempo na minha vida que eu estava construindo coisas irrelevantes, coisas que não têm nenhum tipo de valor, sabe? Desmereci muitas conquistas que eu tive no passado, ao longo da minha faculdade e ao longo do meu trabalho também. Por muito tempo, a gente acaba medindo a nossa vida com uma régua da vida dos outros, uma régua que não cabe na nossa vida ou que é muito maior do que a vida que a gente tem. E isso, em muitas comparações, acaba que faz com que nós apequenamos a nossa vida e a gente enxergue então tudo aquilo que a gente tem de uma forma falsa, sabe? A gente acaba então se tornando o impostor da própria vida. Nós acabamos então nos tornando impostores da nossa própria vivência. E este ponto de ruptura dessa mentalidade que a gente constrói é o que atrapalha a gente a seguir pra frente e a fazer as coisas de forma benigna, de forma eficiente, vamos dizer assim. Existem vários conceitos, as pessoas podem falar de várias maneiras sobre o que é impostor. Só que nesse vídeo eu tenho os meus conceitos sobre o que é ser impostor da própria vida e eu vou conversar com você sobre eles. Eu vou começar pelo conceito, talvez o conceito mais simples, que é o impostor é também um espectador. Aquela pessoa que olha a vida passar, vê tudo acontecendo. É como se você estivesse de fora assistindo a sua própria vida. Você é o espectador dela mesma e você também não se sente animado, você não se sente satisfeito, até porque aquela vida que você está vendo não é a sua, é uma vida de terceiro. O impostor da própria vida está tão desconectado da realidade que ele consegue assistir a si mesmo sem saber, ou melhor dizendo, sem querer entender que aquela é a própria vida. Então você vive em cima de especulações, você vive em cima de desagrados, de sentimentos ruins, você vive em cima de uma ingratidão muito forte, porque se você não consegue entender que aquela vida que você vê ali é sua, você se torna uma pessoa altamente ingrata. E ao se tornar uma pessoa ingrata, a sua lente do que é gratidão, do que são as coisas reais da vida, ficam sujas. E você não consegue, então, ver a vida da forma que ela é de verdade. Um impostor da própria vida, ele é, primeiramente, um espectador da própria vida. Você assiste você em terceira pessoa, entendendo que aquela não é a tua própria vida, como se fosse a vida de outra pessoa, mas não a sua. Porque você não se reconhece ali, até porque você não conquistou aquilo. Aquilo não é pra você, aquilo é muito pouco, aquilo é ruim. Outro ponto que faz parte de um impostor da própria vida é o idealizador. Eu estava falando aqui agora sobre como ficar vislumbrando, assistindo a própria vida e vislumbrar futuros e futuros é também uma característica de um impostor. O impostor é idealizador, ou seja, pensa em futuros ideais, em cenários ideais, em condições ideais para que possa tomar atitudes, para que possa agir. Se eu fosse esperar as condições perfeitas, por exemplo, para gravar esse vídeo, eu não estaria gravando. Meu quarto tá todo bagunçado, tem uma pá de luz aqui voltada para mim. E aqui eu estou falando para você sobre como esperar algo é também idealizar condições perfeitas. Estamos o tempo todo esperando que as coisas se alinhem para que nós façamos aquilo que nós devemos fazer. Eu sei que eu devo fazer esse vídeo aqui, até porque eu sou bom nisso. Eu tô falando com você muito tranquilo, não tem nenhum tipo de roteiro na minha mão. Apenas um título e palavras. Se eu posso te ajudar de alguma forma, por que não fazer? Então, o impostor da própria vida, ele está constantemente idealizando, vislumbrando futuros, idealizando coisas que jamais acontecerão. Porque você cria uma expectativa em cima daquilo que é irreal, e ao criar expectativa acima daquilo que é irreal, você acaba então criando hipóteses irreais, mentirosas. E a maior chance é que isso não aconteça. Então você vai acabar ficando frustrado. E a frustração exige um controle emocional muito grande, que a maioria das pessoas não tem. Cuidado com a frustração. Fica de olho nisso. Não seja idealizador. Trabalhe sempre em cima da realidade. Trabalhe sempre em cima daquilo que você pode construir e de onde você pode chegar. Um passo de cada vez e você vai construindo as coisas. Outro ponto importante é que o impostor da própria vida é medroso.
Ele tem medo de fazer, ele tem medo de ver as coisas acontecendo, ele tem medo de dar errado. Então é um medo que consome a vida desse impostor dia após dia. Medo de fazer as coisas, medo de tentar e errar, medo de não saber, medo de que as pessoas vejam que você não sabe, né? Medo de que as pessoas vejam que você está errando. Então é um constante medo o tempo todo. Então ele assiste a própria vida como se não fosse dele, ao mesmo tempo que idealiza um futuro perfeito. Ele está tão idealizado em futuros perfeitos que a vida que ele vive se torna então algo assistível, vamos dizer assim, e por consequência, você se torna também medroso. Até porque quem não tem coragem de viver a vida real é medroso. Está se esquivando de algo. Então tem medo de viver, medo de fazer, medo de colocar as coisas para funcionar. Poxa, não custa nada você fazer aquilo que você precisa. Se é estudar um pouco a mais, se é se dedicar um pouco mais, se é organizar um pouco a sua rotina, se é dedicar um tempo ao seu corpo. Não custa nada. Não adianta você ter medo, porque de uma forma ou de outra vai acontecer. É tipo a lei de Murphy. O que pode dar errado, dará em algum momento. Você tá vendo que o impostor, ele tá sempre de forma falsa, sendo colocado em pontos específicos. São pontos específicos da nossa mentalidade que nós temos. Para pra pensar. Todos nós idealizamos algo da nossa vida. Nós vislumbramos aquilo que nós queremos fazer, aonde nós queremos chegar e quais os objetivos que nós temos. Nós também assistimos muitas vezes as coisas acontecerem, até porque nós não temos controle sobre muitas coisas. Então a gente às vezes precisa acabar assistindo aquilo que está acontecendo na nossa própria frente. Muitas vezes nós temos medo de fazer as coisas, medo de agir, medo de falar, de se comportar. E de certa forma tá ok, porque o medo é um comportamento selecionado na evolução humana que nos protege, né? Que faz com que a gente fique vivo. Só que em demasia, em forma exagerada, ele acaba atrapalhando muito. Então você percebe como tudo está interconectado? Se você tem pelo menos 4 ou 5 dessas características aqui, a chance de você estar sendo o impostor da própria vida é muito grande. E não me leve a mal, eu tô falando pra você sobre isso, só que isso aqui é baseado em coisas que eu já vivi. Então eu não tô trazendo pra você aqui nada do que eu já não tenha vivido, nada do que eu já não tenha pensado. O impostor da própria vida se comporta mal. Se comporta de forma errada, sabe? Existe um desvio de conduta naquele que é impostor da própria vida. Você toma atitudes que vá prejudicar pessoas, você tem comportamentos que prejudicam outras pessoas para que você não se prejudique por uma falha sua. O impostor da própria vida tem um desvio de conduta de não assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Ele sempre procura culpar terceiros, situações, outros contextos, o próprio ambiente. Mas ele é sempre o último culpado. Então esse desvio de conduta custa caro. Você não se responsabilizar por aquilo que você precisa fazer, o seu trabalho, os seus objetivos, as suas metas. Você não se responsabilizar por ser uma pessoa melhor, por ser uma pessoa mais forte, mais inteligente, mais cativante, mais simpática, mais adorável. Sabe? Então, o desvio de conduta, ele tá basicamente nisso, no mau comportamento. Geralmente as pessoas impostoras da própria vida têm comportamentos desviados, comportamentos que não são normais de pessoas que estão vivendo a própria vida. Ainda em comportamento, é que o impostor é causador. O impostor, ele causa situações, ele cria situações. Você cria situações para fugir de alguma coisa que você quer evitar. Você cria situações para se proteger de uma coisa que você fez errado. Você cria situações para simplesmente provocar algo de ruim na vida de outras pessoas. O impostor da própria vida, ele começa, claro, na própria vida, sendo o impostor, só que ele pode acabar sendo o causador de problemas na vida de outras pessoas. Então é muito importante você saber que se você tem essas características, se você está se identificando com algo disso aqui, fique muito esperto para que você não seja a pessoa que vai causar algo de ruim na vida de alguém, que vai se comportar de uma forma que afete alguém de forma negativa. E eu lembro muito disso porque eu já tive muitos comportamentos que atingiram outras pessoas, mesmo sem eu ter a noção, mesmo sem eu ter a intenção de atingir outras pessoas. Então, quando você está agindo de forma de impostor, você acaba causando mal. Muitas vezes de forma intencional e muitas vezes de forma não intencional. Então, o desvio de conduta, que é aquele comportamento desviado da ética e moral da sociedade, reflete também na causa que você acaba acometendo na vida de alguém. Então, é muito importante que você preste atenção nesses pontos em específico. Por último, e não menos importante, o impostor é um sabotador. É um sabotador nato. Sabotador, primeiro, de si próprio. A autossabotagem. O impostor, ele autossabota os objetivos, as metas, ele autossabota o próprio comportamento. Ele autossabota as próprias emoções e o controle emocional. O impostor de si mesmo, o impostor da própria vida,
sabota a própria mentalidade, vira escravo da própria mente, age de acordo com os impulsos, não consegue ter equilíbrio mental. E isso custa muito caro. Cada um desses pontos estão dentro da nossa mentalidade. Nós podemos ter eles dentro da nossa mentalidade. Porém, se a gente identifica cada um desses pontos, nós podemos ressignificar, trocar as sinapses, fazer com que isso se transforme em qualidades. O impostor, primeiramente na autossabotagem, posteriormente ele sabota a vida de outras pessoas. Nossa, Yuri, comete crimes? Também. Mas não é sobre isso que eu tô falando. É aquele cara que vira um invejoso. É aquela pessoa que quer o que o outro tem. Ou que quer que o outro não tenha para que ela se sinta um pouco menos ruim. São muitas variáveis que um sabotador pode causar na vida de alguém. Se você é um impostor da própria vida, se você está assistindo a sua vida acontecer e você não está prestando atenção nela, você pode estar, de certa forma, sabotando-se ou sabotando alguém. Você pode estar com medo de agir, de viver. Você pode estar idealizando demais as condições perfeitas e não estar agindo de forma racional. Você pode estar apenas assistindo as coisas acontecerem e pessoas extremamente passivas estão à mercê do acaso. E a vida não é justa e as coisas acontecerão de forma injusta. Sempre. As pessoas impostoras da própria vida causam algo na própria vida ou na vida de alguém. As pessoas impostoras da própria vida têm desvio de conduta. O comportamento delas não é congruente com o que elas podem se tornar. Então é tudo uma questão de mentalidade, de observação. Todos os papos que eu trago aqui pra você são bons por isso, porque eu quero que você perceba que tudo isso aqui tá dentro da sua mente. Yuri, eu sou um impostor da minha própria vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você tem algumas desses pontos aqui, mas não a maioria, trabalhe nesses pontos em específico. Troque isso por algo produtivo, por algo construtivo. Não deixe a sua vida passar batido. Não fique idealizando demais o futuro. Trabalhe para construí-lo. Não tenha medo de viver, não tenha medo de ser julgado pelos outros, não tenha medo do que as pessoas pensam. Isso tá na cabeça delas, não na sua. Não seja sabotador da própria vida. Não sabote o seu potencial. Não cause mal na vida das pessoas. E muito cuidado para que a sua conduta não seja desviada e você tenha atitudes puramente tomadas pela emoção. Seja um cara intelectual, seja mais frio, seja mais racional. Só que racional num bom sentido. Viva a tua vida. Não seja impostor dela. Seja o protagonista. Aquela pessoa que faz a diferença, sabe? E um papo real, vou até chegar mais perto pra falar com você, olha só. E se você tá aqui até agora nesse vídeo, meu muito obrigado. Ser impostor da própria vida e entender que você por muito tempo foi e está sendo impostor da própria vida não é uma tarefa fácil. Só que o primeiro passo para uma mudança real é você olhar pra dentro de si e reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros e reconhecer o que você tem feito de errado e quais são os seus defeitos. Porque acima de tudo, reconhecer os defeitos te traz muito mais experiência do que reconhecer as suas qualidades e naquilo que você é bom. Se você está, de certa forma, sendo impostor da própria vida, para um pouco, pensa um pouco, reconheça onde está errado. Este é o primeiro passo para a mudança. É isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você está aqui até agora, meu muito obrigado, tá bom? Beba água, pratique exercício, ajude as pessoas. Eu não estou falando de dinheiro. Ajude as pessoas da forma que você pode. Uma conversa. Às vezes é só ouvir, às vezes é só estar ali, mas ajude, ok? É isso. Leia um livro também. Você vai me agradecer depois. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu.